Olá, equipe. Hoje a gente está aqui sentado para poder falar um pouco sobre o olhar para as pessoas com deficiência, né? A gente precisa, como cidadão, saber lidar com todas as pessoas, né? E não segregar as pessoas porque elas têm alguma diferença com a qual a gente não consiga lidar. Então, isso não existe mais. A gente precisa aprender a lidar com todas as diferenças que todos têm. E a gente, sendo uma equipe de gestão de cultura, precisa mais ainda, porque a gente precisa fazer com que a cultura chegue a todos. Durante muito tempo, a cultura era um privilégio de poucos. Hoje, a cultura, hoje a gente já consegue fazer a programação para que os cegos vejam os espetáculos, já consegue fazer programação para que surdos ouçam uma sinfonia, né? Por intermédio de Libras, né? Então é isso. Então, olha só, o treinamento é em anticapacitismo, mas a gente vai falar sobre o capacitismo, a gente precisa falar sobre isso. E o que isso tem a ver com a gente? Vamos lá, o que é o capacitismo? Isso é o capacitismo. Aí, eu faço a seguinte situação. Posso fazer uma pergunta no slide anterior? Pode. No slide anterior, como é que a gente identifica as diferenças? Na verdade, o que acontece? A gente tem que estar preparado para trabalhar com o que aparecer, com qualquer diferença. Então, não há necessidade de identificar, né? Porque cada um de nós tem uma diferença. Então, assim, em relação ao outro. Então, saber lidar com você tem que ser a mesma postura que eu lido com um cego, com um autista, com as devidas adaptações. E aí eu vou chegar lá, né, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Então, olha só, imagina a seguinte situação. Uma pessoa com deficiência física, cujas mãos são atrofiadas, está desenhando com a boca e faz um excelente trabalho artístico. O que você imediatamente pensa? O que você imediatamente pensa? Uma pessoa que com deficiência física não usa as mãos. E fez um trabalho artístico. O que você pensa? O que vem na sua cabeça assim quando vê essa pessoa fazendo isso? Eu penso que é uma pessoa de uma qualidade muito alta, né? Para executar o serviço, porque com a mão já é difícil, mas com a boca, com os pés, que eu já vi com os pés também. Também. Vai. Eu vejo como uma superação muito grande, entendeu? Quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu vi uma criança num programa de TV, já estava adolescente, ela estava lavando os pratos com os pés. Então, assim, ela não tinha os braços. Então, assim, hoje a gente tem eu estou falando de gravidez. Hoje nós temos um avanço muito grande que na gravidez, através das ultrassons, você consegue identificar, né? Então, assim, muitos casos eles são bem sucedidos na gravidez por conta disso. Thiago, o que você pensa? Muita gente vai pensar que é dom, né? O pessoal que não tem tanto contato com arte e vê alguém produzindo com a parte do corpo que normalmente não são as mãos, né? Sim. O pessoal vai atribuir a um dom, mas eu penso que é uma capacidade de adaptação que todo ser humano tem, né? Porque às vezes quando lhe falta quando você tem algum tipo de debilidade em alguma parte motora, é como se o teu corpo ele naturalmente procurasse suprir essa demanda, te deixando com uma habilidade mais apurada em alguma outra área, entendeu? Parabéns, isso aí, vai. Eu acho que assim, eu vendo e pensando um pouco num certo consenso
diria assim, uau, coisa fantástica, né? Mas acho que não é bem por aí, né, a abordagem. Exatamente. Então, olha só, por exemplo, eu trouxe a situação aqui da pessoa trabalhando com a boca, né? Aí as pessoas, incrível, parece milagre, pensei que ela não seria capaz, é inacreditável o que eu estou vendo. Isso também é um tipo de discriminação, é um tipo de capacitismo. É um capacitismo, porque é exatamente isso, né? As nossas diferenças fazem com que a gente procure meios para poder interagir com a sociedade, com o ambiente. Então, ela está ali trabalhando com a boca não é algo sobrenatural, é algo que ela é capaz de fazer, porque se ela tiver as oportunidades para poder desenvolver, como qualquer um que precisa ter oportunidade para poder desenvolver os seus talentos e chegar nos lugares onde querem chegar. Então, isso é muito importante a gente saber, né, porque pensar que alguém é limitado por ser uma pessoa com deficiência, ou pensar que essa pessoa, quando realiza as tarefas básicas, está cometendo algo fora do normal, fora do real, como se fosse um ato heróico, é capacitismo. O capacitismo é estrutural na sociedade. A gente segregou as pessoas deficientes durante muitos anos. Autista não chegava na escola, pessoas com deficiência intelectual não chegavam na escola, cadeirantes não chegavam na escola. Então, assim, não tinha nada, eles eram segregados da sociedade, não tinham o pleno direito de participar. Mas iam votar, né? Mas iam pagar os impostos, né? Então, assim, a consciência de que eles têm tantos direitos, né, quanto nós, é muito importante. E é exatamente o que a gente precisa internalizar, é que todos somos diferentes, que temos facilidades e limitações, todos sem exceção. Para isso, precisamos reafirmar o conceito de diversidade, que é essa ideia de que todos somos diferentes. Aí eu vou falar um pouquinho de igualdade e diversidade. Porque muita gente fala, o negócio é igualdade, ou então o negócio é reafirmar a diferença. Então, acho que para a gente poder entender onde está cada lugar, aí eu trouxe isso aqui para a gente poder refletir. O que devemos aceitar como igualdade é dar as mesmas oportunidades para todos, e não achar que todos têm as mesmas possibilidades diante dos mesmos contextos. Eu vou depois dar um exemplo aqui. É daí que vem o conceito de acessibilidade. E aí vem as políticas de cotas, vem a adaptação do espaço físico, vem a adaptação de textos escritos em braille, mediação, libras, entre outras estratégias de acessibilidade, que é para poder dar a igualdade de oportunidade para todo mundo. Então, o autista está na escola, ele precisa de um mediador. E a escola é obrigada a fornecer esse mediador, porque ele tem o direito de ter as mesmas oportunidades que todo mundo. Mas ele precisa de um mediador para que isso aconteça. Então, essa é a ideia. O cadeirante tem que ter o direito de ir ao teatro como qualquer um. Mas aí tem que ter o espaço da cadeira dele, tem que ter a rampa de acesso, porque é isso que vai dar a igualdade de oportunidades. Fala, Fabi. Então, eu atendi lá embaixo pelo projeto dentro da igreja. E a igreja, a acessibilidade é zero. E quando tem rampa, a rampa é escorregadia. Então, assim, eu estava lá embaixo e eu falei, pastor, pastor, eu não tenho condições de ficar aqui, porque eu não tenho acesso às pessoas não têm acesso a essa escadaria. Aí, infelizmente, a gente não tem por onde entrar. Falei, então, para mim não serve. Aí eu comecei a atender na cantina da igreja, aí foi com isso que eu vim parar aqui. Entendeu? Então, assim, aqui eu vejo que as pessoas têm acessibilidade, que as pessoas descem ali na porta do projeto e elas conseguem entrar. Então, isso facilitou muito a vida das pessoas. É que eu consigo atender o cadeirante, aquele que chega com a muleta, com o andador. Olha quantas possibilidades. Outrora eu não tinha essa condição lá de baixo. Eu até falei para ele. Aí eu sensibilizei ele nessa questão. Então, foi um dos motivos de eu estar aqui hoje. Essa questão da acessibilidade para mim é muito importante. Para a ONG que você, né, coordena, dirige, sim, é fundamental, né? A gente tem que pensar que tem que atender a todos. Muito bom, legal. E aqui na favela, Adriane, tem muitos becos. Então os becos, as pessoas têm mania de fazer a rua de calçada. Então eles começam a pavimentar as ruas com a cerâmica.
Então, assim, eu brigo muito na minha família. Assim, eu sempre falo na minha família, eu não sou, na minha família não tem ninguém cadeirante. Não tem ninguém. Então eu sempre falo, mãe, como que a senhora coloca na sua porta cerâmica se o vizinho seu ali é cadeirante? A senhora tem 2 vizinhos cadeirantes, a gente precisa pensar no outro. Ah, mas todo mundo faz. Mas a senhora não é todo mundo, a senhora precisa compreender que aqui tem que ter um nível, e quando a senhora aumenta esse nível de rua, a senhora não vai garantir o direito dele de ir e vir. Então, assim, eu fiz uma briga lá com a minha mãe por conta disso. Então, assim, são muitos espaços aqui na favela hoje que a gente não tem. Primeiro que ele mora no 3º, 4º andar. Quando, na verdade, a casa que quando foi comprada só tinha o 1º e o 2º andar. Agora está no 4º, 5º andar. Então, às vezes, eu me pergunto, como que você sobe no 4º andar? Então, Fabiana, alguém fecha a cadeira e eu vou subindo, me arrastando. É interessante que a Fabiana está falando, para complementar, que é um choque de gerações, Sim. choque de cultura, choque de amadurecimento da própria sociedade contemporânea, que em épocas anteriores essas pessoas eram escondidas pela sociedade. Exatamente. Né, escondidas mesmo, né, era uma vergonha, eram pessoas doentes, malucas, incapazes, tinha tudo uma coisa de esconder, como se fosse uma doença da família. Exato. Né? Então o crescimento e as legislações também, né, o poder público e a pressão popular também, traz um novo panorama que, apesar de ter toda uma política hoje para isso, ainda encontramos, como a Fabiana colocou, enorme resistência, principalmente aqui nas favelas. E o transporte público hoje, você pode observar que eles têm modificado. Né? Você olha assim, para que esse elevador? Para você não vai servir. Exato. Então, Se tiver uma pessoa cadeirante, é necessário ele tem 300 mil ônibus, porque ele pode pegar aquele ônibus. E esses dias eu peguei um ônibus, que eu estava indo para Madureira, então Madureira são as calçadas. Eu trabalhei no hospital e eu vejo a grande necessidade hoje, que é dessa acessibilidade que nós não temos. Então é muita calçada, desnível. Eu fiquei olhando assim, falei, cara, é necessário ter uma mudança. Sim. Não é porque eu não preciso, o outro não vai precisar. Exatamente. Mas por que eu tenho esse olhar de empatia? Porque eu já trabalhei na rede pública, no SUS. Então você vê a garantia de direito sendo violada a todo tempo. Então, tratar diferenciadamente, de acordo com as diferenças de cada um, é combater o capacitismo e valorizar a diversidade. Aqui é aquele conceito de igualdade e, na verdade, equidade, que é quando você pensa a diferença. Se você trata todo mundo igual, dá as mesmas condições para todo mundo, essas pessoas não vão ter a mesma oportunidade. É o máximo, né? Então, por exemplo, todos eles têm o mesmo banquinho, foi dado um banquinho para cada um. Mas esse aqui está em posição confortável, essa menina tem que se colocar no muro e o cadeirante nem pensar, não consegue. A equidade é quando a gente pensa que esse menino não precisa, então vamos pegar 2 banquinhos e colocar ali, para a menina poder assistir sem precisar ficar assim, colocando. E uma rampa para o cadeirante com possibilidade dele poder assistir ao jogo. Então, isso aqui, por isso que a igualdade ela é complicada. Na verdade, desigualdade. Você promove a desigualdade. Então você tem que, na verdade, a gente precisa aprender a lidar justamente com isso. Dê igual para todo mundo. Não é legal. Não é dar igual para todo mundo. Uma pessoa não é igual a outra. Uma pessoa não é igual a outra. Exatamente, perfeito. Aí, a Lei Brasileira de Inclusão. O capacitismo é crime e precisa ser combatido. A Lei Brasileira de Inclusão prevê a inclusão social das pessoas com deficiência. Essa lei também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E olha o que diz o artigo 4. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades, como as demais pessoas, e não sofrerão nenhuma espécie de discriminação. Isso era o que deveria acontecer, né? Mas a gente sabe e a discriminação já está no nosso olhar, né? Sim. Por ser estruturante, por ser cultural, por ser histórico. Você recebe isso através de obras audiovisuais, literatura, livros, convivência, faculdade, futebol, espaços coletivos, né? De acordo com a evolução da sociedade, você pertence a um olhar que não olha com bons olhos para essa correção da desigualdade para virar uma equidade, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter um
um grau de prontidão quase que instantâneo. Isso mesmo. Toda hora, você tem que estar ligado, porque quando você olha para o lado, você olha assim e aí tu já há uma repulsa, né? Tu já meio que nega, né? Isso Porque cultura. exatamente porque você falou uma coisa fundamental, está na estrutura da nossa sociedade. A gente vem, desde a nossa história lá, não sei se 500, 600 anos atrás, segregando as pessoas que não são consideradas no padrão que alguém, que na verdade a sociedade estipulou, né? Então, como combater o capacitismo? Respeito à diferença, valorização da diversidade, lei de cotas, cuidar das atitudes, que é o que ele estava falando, tá, de prontidão, olhar para o diferente como olhamos para nós, porque todos somos diferentes. Por que a gente acha que a gente tem direito a ter as nossas necessidades atendidas e dos outros não? Como você deu o exemplo da sua mãe, né? Então, isso é muito importante, que a gente possa cuidar do capacitismo. Ali está falando sobre respeito à diferença, valorização da diversidade. Eu lembro que na primeira pintura do muro, o artista ficou do lado do público, um acesso maravilhoso. E nesse segundo momento também eu vejo um acesso maravilhoso, porque eles conseguem chegar perto, né, como foi a iniciação do trabalho, as pessoas têm curiosidade, então ali paravam crianças, idosos, então ali o trabalho que foi realizado era de acesso para todos. A gente não tinha nenhum grau de dificuldade, até naquela rampinha, a gente tinha uma rampinha na subidinha da escada da escola, aí tinha uma rampinha e a pessoa já caía direto na praça. Isso foi muito legal. E nesse segundo momento da pintura dos muros, né, dessa aplicação do trabalho artístico dele, então assim, as pessoas estão tendo um bom acesso ali também, né, tá conseguindo chegar ali perto, ainda mais que foi retirado bastante carros, né, a pessoa vai parar ali de boa e vai ficar ali na rua olhando o trabalho, entendeu? Então a pessoa vai se sentir incluída. É a questão da valorização, da diversidade e o respeito à diferença. Maravilhoso, isso mesmo. Aí, algumas frases que a gente deve evitar para poder começar a pensar numa atitude anticapacitista. Por exemplo, dá uma de João sem braço. É uma frase capacitista. Não temos braço para fazer isso tudo, porque braço, né? Outra coisa, não se diz que a pessoa é deficiente, porque rotula. A gente diz pessoa com deficiência, porque aí você está dando a ela aquilo que é pessoa. Ela não é uma deficiência. Tem que ter estudado português, né? Para poder saber o verbo, né? É sério, porque se você não tem a instrução, você não constrói um pensamento coerente com equidade, inclusive. Né? E a gente precisa trabalhar isso muito nas escolas, com as crianças, para que a gente possa ter esse olhar. E a gente aqui como equipe, sempre que chegar uma pessoa, ter esse olhar de que as pessoas são diferentes, eu vou me adaptar à diferença que ela tem para poder me comunicar com ela. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que costumo fazer o seguinte, e não estou falando aqui de deficiência, estou falando de pessoas diferentes. Para falar com criança eu me abaixo, para ficar de igual para igual. Eu sou queimado, eu sou diferente. Exatamente. Né? Passa batido, né? Mas na minha infância, década de 70, numa escola de 1.500 alunos, escola pública, eu sofri um acidente muito grave, eu era praticamente careca, eu usava boné. Você imagina uma escola pública no Rio de Janeiro, na Zona Sul, perto de favela, um único aluno com chapéu. Qual é a novidade da escola? Todo mundo tirar o chapéu do aluno. Pessoal, você quiser. Então, assim, sofri pra caramba isso aí, né? Mas passa batido. Exato. E ainda desde que isso que acontece, pô. E é isso que a gente não pode mais deixar acontecer. A gente não pode tratar essas coisas como brincadeirinha de criança. Não. A gente precisa começar a dar a seriedade que isso tem.
né? Porque é o respeito às pessoas, antes de mais nada, né? Aí, para terminar, eu trouxe essa frase de Paulo Freire que eu acho maravilhosa. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças, não com a igualdade, né? Porque as nossas diferenças são uma potência. Porque não é na igualdade que a gente vai crescer, é na diferença. Porque o que eu não tenho, ele me complementa, e a gente junto faz um coletivo que é muito mais potente do que eu e os iguais a mim se tivesse, né? Então é isso. Obrigada, gente. Show! Show. Obrigada.